Vocês perguntaram de novo e agora eu vou responder. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais uma edição do Adri Responde. Então, para essa edição, eu joguei uma pergunta nas redes sociais assim: quais suas dúvidas sobre moradia e estilo de vida em Vancouver e em Toronto? E hoje eu vou tentar responder para vocês, para alguns de vocês. E uma pergunta que tem a ver com isso, né? Porque tem a ver com o estilo de vida e que todo mundo comenta comigo e me pergunta isso, é sobre o terremoto, The Big One. Para quem não sabe, Vancouver e toda essa costa aqui, oeste, tem um risco de acontecer um terremoto, um grande terremoto seguido de tsunami. E muitos geólogos, muitos estudiosos dizem que isso pode acontecer de hoje até 100 anos, a qualquer momento. Outros falam que pode acontecer em 300 anos, outros acham que não, que nunca vai acontecer. A pessoa perguntou se eu tenho medo, como que é a estrutura aqui, se as pessoas recebem treinamento, enfim, se tem estrutura para isso aqui. E a resposta é, infelizmente não tem. Vancouver não tem um plano, não tem um treinamento bom. Os treinamentos que tem são em algumas escolas, algumas faculdades, algumas empresas, mas não é uma coisa assim tão profissional. E eu sei que tem que entrar embaixo da mesa, tá? Tem uma amiga minha que fez esse treinamento, que eles foram lá na faculdade dela, tinha um caminhão assim que simulava o terremoto, e disse que a primeira coisa que você tem que fazer é entrar embaixo de uma mesa. Inclusive aqui embaixo da mesa que eu tenho, da maior mesa que eu tenho, já tem champanhe, já tem comida, já tem água, né? Já tem o kit de primeiros socorros, que tem um kit que a prefeitura recomenda comprar. Então, gente, o que eu posso dizer pra você, eu não tenho medo, né? Eu acho que, sei lá, vindo do Brasil, tantas adversidades que a gente tem, não vou ficar com medo de terremoto, né? Mas se acontecer, o que eu vou fazer, né? Vou para debaixo da mesa, pego meu kit, minha lanterna, minhas pilhas, e se sobreviver, sobreviveu. Mas a gente não tem, infelizmente, se acontecer o Big One, a Vancouver será destruída. E o tsunami não chega aqui. Ela chega em Vancouver Island, que é outra cidade, Victoria. Essas cidades ficariam arrasadas com tsunami, mas aqui, como é uma baía e tem várias montanhas que protegem, a gente não ficaria com essa carga do tsunami. Agora, para as próximas perguntas de moradia e estilo de vida em Vancouver e Toronto que me fizeram, eu vou precisar da ajuda dos universitários para responder. Então, para isso, eu chamei hoje o Diego da Van Sweet Home. Tudo bem, Adri? Tudo bem, e você? Joia. Obrigada por estar aqui comigo, me ajudando a responder essas perguntas. Você tem medo do Big One? Adri, olha, eu morei no Rio durante minha vida inteira, né? Se eu tiver medo do Big One, tem alguma coisa errada. Os cariocas já vêm pra cá, né? Falam, nossa, pode enfrentar a Terceira Guerra Mundial, né? Com certeza. Eu sempre falo que se um dia tiver Terceira Guerra Mundial, os brasileiros são os primeiros a sobreviver. Os carioca, então, nossa. Daí a gente tira isso de letra, né? Ainda ajuda os outros, né? Ajuda os outros. E os canadenses vão montar ONG pra ajudar as pessoas. É verdade. Vão montar as non-profit. Então, pra quem não conhece o Diego é da Van Sweet Home, tá? O link tá aqui embaixo pra vocês, deve estar aparecendo aqui pra vocês o site deles. E eles ajudam as pessoas desde planejar a vinda para o Canadá, pra Vancouver, pra Toronto, enfim. E quando as pessoas chegam em Vancouver e Toronto, elas enfrentam um monte de questões sobre moradia, documentação, a chegada aqui, né? Todas as conveniências que precisa. Então, assim, desde o planejamento até a moradia, o Diego pode ajudar vocês com a empresa dele, com a consultoria dele. Então, por isso que eu trouxe ele aqui, porque ele tem vários clientes que já tiveram várias dúvidas, já ajudou muita gente nessa questão de moradia e estilo de vida. A gente responde muitos e-mails por dia. Muitos, né? Muitos e-mails por dia. Muito mais perguntas do que o Adri responde. Então a gente separou aqui algumas perguntas que vocês fizeram para o Diego me ajudar a responder. Qual que é a primeira pergunta que a gente vai responder hoje? Olha, a gente recebeu aqui, Adri, a seguinte, interessantíssima pra gente começar. Sim. Entre essas duas cidades, Toronto e Vancouver, qual é a mais barata pra se viver? Ah, é verdade, uma pessoa perguntou isso. Inclusive a gente tá legal com essas listas de sol, né? É verdade, pegando eu quis deixar a luz natural aqui, né? Porque pra mostrar, pra ostentar, né? Que Vancouver que tem sol em Vancouver é um negócio tão... Nossa, meu Deus, quando aparece a gente tem que aproveitar, né? É verdade. Então, tá aqui, ó.
Pra provar que a gente tem sol. É verdade. Então, entre as duas, qual que é a mais cara? Muita gente me pergunta isso. Eu, na minha opinião, eu acho que meio na mesma. Assim, de aluguel, de comida, transporte, acho que é um pouco mais caro porque a pessoa vai ter que se locomover mais, né? A cidade é maior. Na verdade, a gente faz planejamentos para as duas cidades, ou então para qualquer cidade do Canadá, né? Aquele planejamento financeiro, né? Atividades, etc. Então a gente está acostumado também a fazer essas pesquisas entre essas duas cidades, né? É uma pergunta que cai muito na nossa caixa de e-mail. Né? Eu tô na dúvida qual cidade ir. Já escutei falar que Vancouver é mais cara que Toronto, ou então já escutei falar que Toronto é mais barato do que Vancouver. Enfim, a nossa experiência com esse tipo de planejamento é que o custo de vida ele é bem parecido nas duas cidades, né? Salvo uma situação ou outra. O que faz diferença, por exemplo, é que lá em Toronto as pessoas não pagam plano de saúde, né? Que aqui se paga $75 por família. Sim, que é o MSP, né? Que é o MSP. Pra quem não sabe, a saúde é pública, mas existe uma taxa que é paga por mês. E como as províncias são independentes nas suas regras, né? Então a província de Ontário, ela tem várias vantagens, né? Sim. Que British Columbia não tem. O que British Columbia está caminhando para, né? Mudando. Então, em 2020, essa taxa ela também vai ser extinta aqui em British Columbia. Inclusive, 2020, a promessa de British Columbia é que o nosso salário mínimo seja $15 por hora. E essa é a outra diferença entre a província de Ontário e aqui British Columbia, né? Aqui o salário mínimo é $11,75. 11,25? 11,25. Não sei, é 11 alguma coisa. 11 alguma coisa. E lá em Ontário são $15. Já são 15 Já dólares. são $15. British Columbia tem um grande problema em vários aspectos, porque todo mundo quer morar aqui. Exato. Por causa do clima, gente. E porque também é lindo, maravilhoso. E porque o clima é mais ameno. É verdade. Então a maioria dos imigrantes vem pra cá. Então fica lotado, né? Todo lugar lotado, com muito mais gente, tem muito mais problema. E no geral, o transporte em Toronto, por exemplo, é um pouco mais caro que em Vancouver, como você falou, né? Porque é muito longe, né? O passe mensal de Toronto, se eu não me engano, é 138 e alguma coisa. Lu, me corrija se eu estiver errado. A Lu, ela trabalha com a gente lá em Toronto. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Lu. E aqui em Vancouver, né, dependendo da área que você esteja, você pode pagar até 124 para a área 2, né? E 190 e alguma coisa para a área 3. A gente pode colocar essa informação depois aqui. Sim. Quem quiser também entra na Translink, que é a empresa que cuida do transporte aqui. Lá tem tudo. Translink é super boa. Mas eu acho assim também, em Toronto a pessoa vai gastar mais com gasolina, né? Sim. Se você tiver carro, para se deslocar é pior. A cidade é um pouco mais intensa em relação ao tráfego. Mas eu acho que eu pensaria assim, não se é mais barato ou mais caro. Eu pensaria no que aquela província me oferece ou não. Então faça uma pesquisa na internet, vejam o que aquela província tem de qual é o salário mínimo, qual é o valor do plano de saúde, o que tem também de vantagens para estudo. Em Ontário tem um plano lá para quem é residente permanente que é fantástico. Sim. O desconto e o student loan, né, o financiamento do estudo é muito melhor do que aqui. E também alguns aspectos além desses aspectos financeiros, que é o aspecto de estilo de vida. Sim. Né? Então, qual é a cidade que se adequa melhor ao seu estilo de vida? Exatamente. Acho que até mais do que pensar na economizar lá os centavinhos, que no final das contas, né? Pra quem essa pergunta você não consegue, a gente, por exemplo, não consegue responder com planejamento. Né? No momento que a gente está prestando serviço de planejamento, a gente até instiga a pessoa a se responder essa pergunta. Né? Porque tem muita gente que prefere Vancouver por uma série de fatores, inclusive o estilo de vida. Gosta de uma vida outdoor, né? Não se incomoda com a chuva durante o período de chuva. E tem outras que preferem uma vida muito mais urbana, né? Um estilo Toronto, aquele negócio mais nova-iorquino, né? Eu acho que é mais por aí. Porque você pensa assim, nossa, então eu vou economizar que seja $50 por mês, $100 por mês, $200 por mês que seja morando em Toronto. Mas chega lá, tipo, nossa, a cidade não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. É muito grande. Pois é. Tipo, eu queria uma coisa, tipo, mais natureza, mais isso. Uma ou vem pra Vancouver e fala, meu Deus, eu odeio chuva. A cidade é muito parada, né? Cidade muito parada, tem não muito... acontece nada. O povo que fuma maconha. Então, não vem
vem pra cá, né? Tipo, É verdade. né? Tem coisas que vão te incomodar muito mais do que você economizar, porque não vai ser assim uma economia. Eu conheço gente que foi pra Toronto achando que era mais barato e hoje tá tipo, meu Deus, quero voltar. É, porque acaba de repente morando mais longe, né, do centro. Aqui a pessoa fatalmente moraria em downtown, pagando um valor, e pelo mesmo valor que ela pagaria aqui em downtown Vancouver, ela paga no subúrbio em Toronto. Isso aí. Que Toronto também não dá pra morar em downtown tão fácil como a gente mora aqui. É um pouco mais difícil você conseguir morar em downtown Toronto do que você mora aqui. Então, a próxima pergunta que nos fizeram aqui no meu Instagram foi: como são os preços de imóveis em Toronto e se existem lugares pet friendly lá? Como que são os preços de imóveis em Toronto? Essa é uma pergunta que a gente tem recebido bastante, né? Desde quando a gente anunciou que começou a trabalhar lá. É legal porque há basicamente um ano a gente vem trabalhando em Vancouver e as perguntas são de Vancouver. A gente responde muita coisa de Vancouver aqui, né, Adri? Toronto tem um comportamento parecido com Vancouver em termos de valores, né? Onde downtown Toronto é muito mais caro. Chega a ser mais caro até do que Vancouver, downtown Vancouver. E as pessoas optam por morar também nas regiões mais afastadas, assim como Vancouver, né? Como High Park, como Eglinton, como York, por exemplo, que são regiões... minha amiga mora no York. São regiões mais afastadas e você consegue... Mas são regiões bem legais. São regiões bem legais, elas têm comércio, perto da estação de metrô, lá em Toronto, então você consegue encontrar apartamentos, por exemplo, pet friendly, de um quarto por 1.400, 1.500. Nessas regiões mais afastadas. Nessas regiões mais afastadas, né? Então a lógica é a mesma. Mas que engraçado, uma região mais afastada aqui não é nessa faixa de 1.400, é mais barato. É mais barato, exato. Mas a gente falou regiões bem populares entre os brasileiros. Entendi. Né? Que não são tão distantes do centro, só que Toronto é grande, né? A geografia é diferente. Então, por exemplo, uma região como o High Park, você tá a 30 minutos de metrô de Toronto Downtown, né? Aqui, a região mais afastada talvez seja em Westminster. Gente, com 30 minutos aqui dentro do metrô, você vai pro Brasil e volta. Pois sei lá, cara, a cidade muito tempo. É muito diferente. Então, assim, não tem como a gente falar uma média de aluguéis, né? Mas tendo na cabeça que você consegue alugar coisas bem bacanas lá em Toronto por 1.400, 1.500, a meia hora, 40 minutos do centro de metrô. Sim, e lá você acha que lá tem mais lugares pet friendly do que aqui? Ou não? É bem igual. É igual? É bem igual. A dificuldade é a mesma, né? Especialmente cachorro, especialmente quando o cachorro é de grande porte, exatamente igual aqui. Assim. E vamos aproveitar então e responder uma pergunta que tem aí pra gente também, de uma pessoa que perguntou: nossa, Vancouver é toda natureza, toda saudável, toda não sei o que, mas a dificuldade de encontrar coisas de pet friendly, realmente, é difícil encontrar prédios que aceitem animais. Tem alguns que só aceitam gatos, tipo o meu só aceita gato, mas não aceita cachorro, tem uns que não aceitam nada, porque aqui tem aquela história de não incomodar o outro. Pois é. Né? E é muita coisa pra administrar, né, pra você ficar administrando no prédio, então a maioria dos prédios não quer se incomodar com isso. As administradoras, o dono do apartamento ou o gerente do prédio, né, que aqui tem um síndico profissional, ele normalmente não quer se incomodar com o latido do cachorro. Então uma das perguntas que eles sempre fazem pra gente durante a entrevista de aplicação como é que esse cachorro, ele late, ele é treinado, não é? A preocupação dele cara, eu vou ter trabalho de ficar gerenciando a preocupação ou o incômodo dos vizinhos em relação ao cachorro. É uma coisa que você vai ter que falar na sua entrevista com o gerente do prédio. E cachorro que late, infelizmente, vai ter que ser treinado, gente, porque os cachorros não latem. Aqui os cachorros não latem e as crianças não choram. Já apareceu algumas vezes aqui, né? Não sei que milagre que eles fazem, mas é uma educação, né? É uma educação. Desde pequenininho o cachorro, desde pequenininha a criança, enfim. Claro que a criança chora, né? A gente tá falando no sentido assim, não é tão comum se entrar num prédio. Você entra num prédio no Brasil, por exemplo, você escuta barulho de tudo que é tipo, né? Aqui é um silêncio, aqui né? É uma paz. Com raras exceções, né? Tem uns prédios aí que tem um povo barulhando, mas nossa, aqui no prédio, o meu prédio é um dos maiores prédios aqui de apartamentos de West End, tem muita gente. E, gente, eu não escuto nada, não ouço nada, enfim.
Mas a gente tava falando da dificuldade pet friendly. Como que a pessoa faz? Por exemplo, ela fala com vocês vão atrás de um, prédio pet friendly? A gente tem atendido bastante gente procurando por imóveis pet friendly, né? A gente adora, né? A gente gosta da dificuldade de correr atrás e tentar resolver Tem, inclusive, o problema. um casal de clientes seus que eu fiz um brasileiros do meu prédio com eles. Quem não viu, veja lá, deve estar aparecendo aqui pra vocês. E eles trouxeram 2 cachorros. 2 cachorros, né? 2 cachorros de porte médio, de porte médio. Que é uma situação... Moram aqui pertinho. Mora aqui pertinho, é uma coisa... É difícil até de achar, né? Sim. Muitos prédios aceitam pets de menor porte, né? No caso deles, por exemplo, os pets eram maiores, né? No caso do Ricardo também, né, que fez o Brasileiros do meu prédio, o cachorro dele é um porte grande. Sim. Então, procure a gente consegue ajudar vocês nessa busca por um apartamento. Acha, tá? É difícil, mas acha, não se preocupe. É verdade. Adri, acabou o sol em Vancouver? Não, é que tava muito na nossa cara aqui o raio do sol. Eu tive que pôr a luz artificial. Mas assim, a gente tava... Que problema maravilhoso. Que problema, né? Muito sol. E a gente recebeu uma pergunta aqui, que é: como que funciona o aluguel de casas e apartamentos aí? Tem fiador? É igual no Brasil? Não é? Não, é diferente. Então explica aí, Diego, como que funciona em Vancouver e Toronto. Essa é uma pergunta bem legal. Muita gente também manda essa pergunta pra gente. Ela pipocou logo que a gente colocou lá quando a gente divulgou no Instagram e no Facebook que a gente ia fazer esse vídeo. É bem diferente o mercado imobiliário do Brasil para cá, para o Canadá, e ainda assim aqui dentro do Canadá é diferente de Vancouver para Toronto. Não, vocês não precisam de fiador aqui. Algumas vezes, tanto em Vancouver quanto em Toronto, a administradora pede um cosign, né? Ou seja, uma pessoa para assinar junto com você para garantir aquele contrato. Não necessariamente é um fiador, né? Como a gente recebe muitos estudantes, por exemplo, e na maioria das vezes esses estudantes eles são suportados pelos pais do Brasil, então os parentes eles precisam assinar o contrato junto com esse estudante. Mas isso quando ele for de menor ou qualquer caso? Qualquer caso. Se ele apresentar uma carta de patrocinador, a famosa sponsorship, as administradoras pedem normalmente que isso aconteça. Não é sempre, né? Não é sempre que isso acontece, mas pode ser que aconteça. Então, em relação ao fiador, aqui em Vancouver, eles pedem 50% do valor do aluguel como um depósito de segurança. Esse depósito de segurança vai garantir que você cumpra o contrato pelos próximos 12 meses e ao final dos 12 meses, se tiver tudo ok com o apartamento, você pega esse 50% de volta. Né? Em Toronto, é diferente. Em Toronto não tem os 50% do depósito de segurança. Não sabia disso. Não tem. Olha só. Porém, você tem que pagar meses adiantados. Ai. Então, não é anormal que uma administradora peça para você 5 meses adiantados. Nossa. Essa semana, por exemplo, a gente está pagando $9.000 para uma administradora, para um cliente que fechou um apartamento com a gente e eles pediram 6 meses de contrato. O cliente pagou para vocês pagam E é isso, o cliente paga pra gente e a gente repassa para a administradora. Então, são diferenças que os nossos clientes precisam estar preparados caso estejam indo para Toronto. Mas não é só isso que vai enfrentar, né? Aqui, como o síndico é o manager, né? E tem muita concorrência, todo mundo quer alugar imóvel aqui, tem sempre uma fila de espera, né? Principalmente nos bairros como West End, mais concorridos, né? O manager faz uma entrevista com as pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre falo também durante os nossos Skypes, né? Eu posso aplicar para um apartamento sem visitá-lo? Eu falo, não, aqui a regra é visitar. Tem que visitar, que tem que mostrar a cara. Tem que mostrar a cara. E o porquê? Lá no momento, as pessoas sempre perguntam, o manager, né, o gerente do prédio, o síndico, ele vai fazer uma entrevista com você. O que você veio fazer aqui? Quanto de dinheiro você trouxe? Como é que é a sua família? Se seu cachorro late, se não late. Se você está estudando ou não. Faz perguntas até, às vezes, pessoais, né? Pra saber, porque eles também... Imagine quantas pessoas que eles não entrevistam, né? Quantos estrangeiros não tem aqui. Os caras já olham e já falam, nossa. E uma outra coisa que eles me perguntam como é que eles decidem isso?
Qual que é o critério? Qual que é o né? critério? Não tem um critério. O critério é não ter critério. O critério está na cabeça deles de acordo com a experiência que eles tiveram. Exato. Então, se uma determinada cultura, por exemplo, né? Sei lá, o cara teve uma experiência ruim com aquelas pessoas de determinado país ou determinado perfil de idade e ele ficou traumatizado com aquilo, ele vai fazer um juízo de valor daquele perfil. Exatamente. E aquele perfil não vai ser aceito. No geral, os brasileiros são bem vistos aqui, né? São. Uma outra coisa que ajuda muito a gente trabalha para maximizar a aplicação naquele imóvel. Então, obviamente tem o feeling do manager, né? Mas se você não tiver um suporte documental adequado, também não adianta de nada. Não adianta. E eles pedem referências, eles pedem três referências. Eles pedem crédito. Eles ligam para as pessoas para saber. Então, assim, você chegou aqui, você não conhece ninguém. Por isso que vocês precisam do Diego. Porque o Diego conhece todos os managers aqui. A gente pode ajudar bastante. Os managers confiam neles e... A gente já alugou apartamento aqui, de chegar no apartamento, daí nem passar para a parte de análise e o manager fala, não, você pode ficar tranquilo que o apartamento é do seu cliente. Sim. Eu acho que é o que você constrói aqui, né? Claro. É a imagem que você constrói, é a confiança, né? Que a pensa, relação. gente, que pepino ser um manager de um prédio ou de um condomínio de casa, seja lá o que for, de uma cidade que é uma das cidades mais desejadas para se morar no mundo, que tem imigrantes do mundo inteiro. O cara tem que lidar com culturas diferentes, com um monte de pepino. Então o povo fica desconfiado. Sim. Mesmo. E se ele tem alguém que ele confie, fatalmente ele vai... A gente já sabe que vocês têm um histórico de todos os clientes que vocês trouxeram, eram gente boa, que pagam, que não fazem barulho. E hoje a gente tem construído muitos relacionamentos aqui, né? E isso faz também com que a nossa empresa tenha uma boa referência. Exatamente, isso é importante. É isso, né? É isso, acho que a gente respondeu quase todas as perguntas, sim, né? E indiretamente a gente respondeu várias perguntas que estão contidas nesses assuntos. E o espaço ele continua aqui, né, Adri? Sim. Se vocês tiverem mais algumas perguntas, deixa suas perguntas comentário. aqui, que quem sabe a gente não faz um Adri Responde 7? A gente também responde por aqui, não tem problema nenhum. E fiquem à vontade de entrar em contato com a gente. Isso, fala com a Van Sweet Home lá, gente. Não fiquem passando apuro, não. Tá bom? Obrigada, Diego. Obrigado, Adri, pelo convite. Vamos curtir esse dia de sol maravilhoso agora aqui. Um beijo pra vocês, deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem você gosta. Até a próxima. Tchau, gente.